Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para a apresentação do livro Salmos, Sonhando o Sol, e é um prazer incomensurável por causa da dimensão desta e de outras apresentações. São 3 livros e 3 posições. Chama-se X posições. O autor é o mesmo em todas as posições, Dani Spínola. Palmas para ele, gente. Hoje devemos ser mais simpáticos com ele do que nos outros dias. Até porque o lançamento de um livro é como o nascimento de um filho. Como é o nascimento de um filho, algo que passa muito tempo, e este livro já tem 2 anos. Foi uma gestação longa, longuíssima. Portanto, nós estamos aqui para celebrar com ele, os amigos, os admiradores dele, os fãs dele e os curiosos que têm alguma curiosidade para conhecerem a obra do Dani Spínola. Vou inicialmente ler só uma parte do currículo dele e das atividades. Entretanto, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui neste primeiro dia a fazer esta apresentação a convite do meu amigo de há muitos anos, Dani Spínola, de que ele é presidente da SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, e eu sou vice-presidente há também imensos anos. 13, não? Ou 14? Não, deve ser? 12 por aí. 12, sim. Deve ser isso. Daniel Euríclides Rodrigues Spínola nasceu em Ribeira da Barca, concelho e freguesia de Santa Catarina, da ilha de Santiago de Cabo Verde. Cursou Língua e Literatura Portuguesa no Centro de Formação de Professores do Ensino Secundário na cidade da Praia. Licenciou-se em Língua e Cultura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professor de Língua e Literatura Portuguesa nos liceus da Praia, da Achada de Santo António, da Várzea e de Santa Catarina, tendo ainda lecionado na Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Havana e na Guiné-Bissau aos voluntários do Corpo da Paz. Foi assessor do Ministro da Cultura para as áreas da Comunicação e da Cultura e é doutorando em Estudos Literários, Literatura Comparada, pela Faculdade de Letras de Lisboa. Enquanto artista plástico, já expôs em Cabo Verde, vários lugares, Centro Cultural Francês, Palácio da Cultura, Câmara Municipal, na Áustria também, também na Associação Amizade Áustria-Brasil, Centro Cultural Francês, Palácio da Cultura, Convento de São Francisco, sonatas, enfim, várias, e não, se eu for ler todo o currículo, nós não saímos daqui. Há de me perdoar. Tendo feito alguns estágios e algumas formações na área da língua portuguesa e da pedagogia no ICALB, e no domínio do jornalismo para o desenvolvimento rural, com técnicos da FAO, no Instituto Nacional de Investigação Agrária, com técnicos portugueses e cubanos no curso de superação para jornalistas no Instituto Amílcar Cabral, enverdou-se pelo mundo da investigação e divulgação cultural, realizando, dirigindo e apresentando vários programas radiofónicos e televisivos. Foi distinguido pelo Governo de Cabo Verde, em 2005, com o 1º grau da Medalha de Mérito, em reconhecimento pelo seu especial mérito demonstrado no domínio da cultura. Em 2007, pela Câmara Municipal da Praia, com uma Medalha de Mérito enquanto escritor. Condecoração também pelo Presidente da República, em 2010, com a 1ª classe da Ordem do Vulcão. Está ligado também aos poetas del Mundo, em Cabo Verde, e é representante na Ilha de Santiago. É presidente do Conselho de Administração da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, é membro da Fundação, membro fundador da Associação de Escritores e da direção durante 5 mandatos. Foi um dos integrantes do núcleo fundador da Academia Cabo-Verdiana de Letras, sendo, neste momento, vice-presidente e administrador executivo da Academia. É editor-diretor da ACL, Academia Cabo-Verdiana de Letras,
editora e da revista Novas Letras da Academia Cabo-Verdiana. Foi editor e diretor de várias revistas e cadernos culturais de jornais, com destaque para a revista Pretextos, da AEC, Associação de Escritores, e da Soca Magazine, a qual ainda dirige e edita. Foi diretor da revista generalista Cássia Magazine e do jornal online A Voz. Tem mais de 15 livros publicados, tem inúmeros, mais de 100 trabalhos sobre literatura, arte e cultura, publicados em várias revistas, jornais e antologias. Enfim, minhas senhoras e meus senhores, Dani Spínola se revela, no conjunto da produção, já bastante rica e amadurecida, como uma marca daquele que faz da escrita uma paixão. A versatilidade da criação artística deste autor, expressa na poesia, na pintura e na prosa, coloca-o num alto patamar da consideração da chamada coisa artística. Este autor eclético, discreto e universalista, ganha amplitude quando olhado através da sua obra. Estamos a falar desta obra, em particular, Salmos, Sonhando o Sol. Salmos, Sonhando o Sol, ronda e plasma os versículos de Salmos, cruzando-os magicamente com o cosmos artístico, com a natureza, com divindades. Alguns poemas trazem dedicatórias. Uns têm nomes, outros ficam segredados no ouvido do mistério. Vamos ouvir o poema 1. Caças, seriões, borboletas, livros dos seus signos de predestinação, não existissem então pontes, aquedutos e enseadas, onde os rios vão estender as suas ânsias, da terra beijar e de pássaros florir o ar, com as ondas em eterno amor em préia mar. Escassas seriam as pétalas do amor, não existisse eu no centro de um clamor, exposto às vantagens e aos entropios dos ímpetos íntimos e ritmos alheios, onde os pensamentos são pétalas de orvalhos em poemas renascidos, tal um sonho em paraíso pelo sono. Devem ter notado. Vão ouvir poemas lindíssimos. Ele é um romântico inveterado. É só olhar para ele. Aliás, ele é Daniel, e os Daniéis da Cova dos Leões têm uma coragem. Eles têm uma coragem. São todos muito bonitos, maravilhosos e muito modestos. Obrigado. Quando falamos de salmos, versamos cântico ou cantos sacros dos hebreus e dos cristãos, quem lê a Bíblia. Cada um dos 150 poemas que, compostos para serem cantados na Bíblia, fazem parte do livro dos Salmos, sendo de autoria atribuída em grande parte ao rei Davi. Por um lado, devemos ler lenta e deliberadamente, a fim de sentirmos através dos 5 sentidos em que a verdade de Deus está contida em Salmos. Não se esqueçam que Salmos não tem versículos. Tente ler um salmo em voz alta, que é um procedimento dentre o ritual que todas as pessoas no mundo antigo faziam para conseguir atingir seus objetivos com a utilização dos salmos. E os salmos nos levam a compreender a nossa própria essência, a compreender a nossa ligação transcendental com o Criador. Estamos sempre nesta dualidade. Quem somos nós? Mas a Bíblia responde. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não somos assim tão imperfeitos. Vê-se pela aparência. Poema 2. Dia é um livro
espalhada pelo dia, que me beija, e cada raio de sol que me toca, ou brisa que me acaricia. Falam-me do jardim que no teu coração cresce, e das estrelas que nas tuas veias fluem. E assim vivo, na memória que de ti perdura, com o teu sonho por dentro do meu como transparente luz, por dentro de cristalina água. A paisagem olhou-me parada e molhou-me a alma toda. Sais de sonhos anseiam os meus hinos. Mnemônico. Melancólica nuvem passa pelo horizonte dos meus sentidos loucos, pondo cirlóquios loucos pela solidão que cresce, soletrada letra a letra com o verão. Estou só, com a solidão em comunhão, e penso no sol, que será ter a tua mão na minha emoção. Estou só e quero estar só, se ainda no meu coração estás tu a querer, como uma flor única arder em coração, flor e ardente. A Bíblia é a relação em palavras da palavra de Deus aos homens e mulheres, meninos e meninas. É uma ação de vida entre Criador, Todo-Poderoso do Universo, e a sua criação mais querida, a humanidade. E Salmos fala essencialmente da humanidade. Nós não iremos compreender a Escritura a menos que ouçamos nele o diálogo divino-humano. É feito mesmo para humanos, não feito só para as divindades. E é isso que faz com que nós entendamos Salmos de uma forma simples, como se aquilo fosse ou tivesse escrito para cada um de nós. Poema 4. As palavras, quero-as todas em flor, e também o amor. Tanto que assim as quero, que as invento todas para ti somente, com um toque de perfume na sua melodia. As palavras, quero-as todas em flor, e também o amor, que por ti medrei e me arde agora, na memória de ti, estilhaçada de beijos. As palavras são flores, são amor por ti somente, num olhar em flor, tá no jardim, no teu regaço, perfumando o teu semblante. Flor, amor, palavras, ardor em flor, amor florido. E é isso mesmo nos Salmos. Estamos a terminar os Salmos. Os Salmos provam isso. Nas 150 canções e poemas no meio da Bíblia, nós testemunhamos não somente Deus que nos fala, mas o privilégio que temos de falar com Deus. E, muitas vezes, de nós, os artistas, interpretarem através das pinturas ou dos seus textos a relação que têm com eles mesmos e a relação que têm com Deus. Porque Deus nos fala, mas o privilégio que temos é de falar com Deus. Esta é a essência da relação. As duas partes que interagem uns com os outros, particularmente quando o artista é tocado por Deus. Relembro-vos que nós temos 5 pontos fundamentais em Salmos, só para terminar esta parte da Igreja. É o lamento, é a celebração, é a sabedoria e é o julgamento. Finalmente, nos Salmos, encontramos expressões honestas, por vezes brutal, do coração humano e que nos faz muitas vezes pensar qual é o nosso caminho, para onde eu vou e porquê é que eu estou aqui. Poema 5. Tal qual o sol que pelo dia respira, assim também em ardor o teu rosto transpira e pelos meus cílios brilha. Os teus olhos olham a luz que a noite acende, com 2 gotículas de orvalho que pela aurora descende. Ao amanhecer, o teu corpo outonal de água e coral
tal uma viola pura acesa, tudo o resto eclipse. O teu sorriso doce e gracil, os teus gestos de encantos mil, de primaveril, andoril, em pucelas. Brilhas são de estrelas que anjos e sonhos despertam. Em céu e glória te convertes no meu coração. Uma hóstia sem fim, prevaleças na minha boca e oração. Elégia. Devem ter começado a notar que estes poemas estão tracejados, imbuídos de música. Porque também os salmos possuem um certo caráter musical. Quando na Bíblia, na igreja, às vezes as pessoas vão ler os salmos, leem com musicalidade. E assim mesmo, quando o salmo é recitado sem canto, ou até individualmente ou em silêncio, a sua recitação terá de conservar esta parte musical. Eu gostaria de que lessem agora o poema número 6. Não sei o que dizem os astros no universo, ou as estrelas no céu. Sei o que diz o teu olhar, quando por dentro me mira. Não sei o que dizem o vento que passa e a árvore afortunada, que remoreja, e sei o que diz a tua boca, quando me inventas. Por dentro das palavras me segredas, como uma ave em nidificação. Sei o que me diz o teu corpo, quando nos meus dedos germina e renasce em cálice de êxtase e fogo, na minha boca em hidromel. Estes salmos e estes poemas em cruzamento levam-nos a um hibridismo no sentido de nós entrarmos profundamente dentro de nós e nos conseguirmos libertar. Libertar através da musicalidade destes poemas e através da própria intenção de amor que estes poemas imbricam e estão completamente embrulhados. Poema 7. Como aves ou naves numa mão, ou sinos de sol que a noite devora. As pétalas desse fruto primeiro são nuvens na cauda de um cômeta que se arbora, com o brilho de Vênus ao despontar da aurora. Meu amor, sentes ainda a embriaguez e o ardor do nosso primeiro olhar, no verão que nos envolveu com vigor, depois do luminoso céu ao despontar. De ter voltado 9 vezes ao mesmo lugar, sentes ainda os anjos que somos, encantados no primeiro mirar a sós, ardendo-nos a distância dos olhos, pelos extremos da comoção, donde, tão próximos, o sonho e a realidade. Ah, meu amor, minha amada de muitos sábios, as fadas desses cantos que nos encantaram, de cantar, não param, serenas, com a tua imagem que clama, sorrindo a minha trêmula chama, estando tu lá no alto, tão de milhões, em tanta glória e esplendor como um monge. Acontece que, aqui chegando, meu amor, de intensos laços, depois de todos esses cantos, que não nos chegam à metade da bênção, do que me vem na alma, em voo, terei de me entregar o último sopro da minha confissão ao teu coração. Meu amor, eu tão só quero o teu louvor e ser o sol da tua constelação, ou uma simples estrela da tua eleição em esplendor. Dos salmos passamos aos sombros. É salmos Sombro para o ser humano, desde o começo da humanidade, quando as pessoas não sabiam muito bem o que elas eram ou o que representavam. E muitas vezes nós continuamos a sonhar com laivos de inconsciente ou até de algum medo ou susto
ou algumas coisas que estão tracejadas, ou premonições, e nós perguntamos, mas porquê é que eu tenho estes sonhos? Mas até hoje, muitos acreditam que há algo de sobrenatural nessas imagens noturnas que o nosso cérebro produz. E estes poemas têm imensos sonhos. Sonhos de homens, sonhos de mulheres, sonhos de viagens, sonhos de divindades. Para começar a investigar tudo isso, é preciso entender o que são sonhos. Eles têm um papel essencial na reorganização da atividade psicológica. Durante a noite, sonhar permite-nos acessar o imenso banco de memórias latentes chamado inconsciente. Sonhar tem grande importância para a saúde, pois permite processar e ressignificar memórias, atenuar emoções negativas e encontrar soluções. Sonhar faz-nos fazer o que nós estamos a fazer hoje. Criatividade, loucura, aparição de um livro. Poema 8. Descalço, segui-te, convertendo-nos a poeira de teus passos, mas, mesmo assim, eu não consegui descortinar-te. O teu odor prescutei, e o teu calor sentir tentei. Mas em vão, porque a ti chegar não consegui. No espaço sideral lancei-me, em cometas e planetas espalhei-me, incomensuráveis e infinitas, átomos, genes e totais moléculas. O meu travor conheceu, nessa minha lida de te procurar, mas nem assim te pude encontrar. E agora processo, e louco de desespero, lúcido incorpore, fiquei à tua espera aqui, eternamente ébrio de ti, transfiro trance. Um dos possíveis propósitos dos sonhos é a consolidação de memórias. Depois de gravar inicialmente um evento no hipocampo, que pode ser considerado a impressora da memória humana, o cérebro transfere seus conteúdos para o córtex, onde os organiza para armazenamento de longo prazo. Ora, cientificamente falando, os sonhos são definidos como excitações da imaginação do inconsciente enquanto as pessoas se encontram adormecidas. Para o psicólogo Carl Jung, ex-discípulo de Freud, os sonhos vão além da realização dos desejos humanos reprimidos no inconsciente. E todos os sonhos reprimidos transformam-se da maneira que nós os projetarmos, ou em coisas boas, ou em coisas menos boas. Neste caso, foi uma catarse que se transformou em poemas neste livro, Salmos Sonhando. Onde os lábios são beijos, funde-se o amor. Quais relejos, pela costela das ansias, e das ansiadas anestesias. Uma ave de alabastro é o nosso respirar sonhando. E escutamos então as águas do chão, e fio a fio, prumo a prumo, idealizamos o descer os flancos, até ao dorso da floresta e o seu rumo, onde estrofe a estrofe se desnudam e se deitam, enxutos e os íntimos de uma flor que se executam a marfamia. Vamos passar para o Sol. Nós sabemos que o Sol é uma estrela. E nós começamos em Salmos, já sonhamos, agora vamos chegar à estrela Sol. As estrelas têm luz própria, como algumas pessoas também têm luz própria, como o Dani Spínola. E as pessoas que têm luz própria muitas vezes incomodam muito por causa da sua luz, por causa do seu brilho. São conhecidos, tanto as estrelas, por produzir e emitir energia criadora. Podemos defini-las como corpos celestes, redondos, compostos por gases. O Sol é formado principalmente por hidrogênio e hélio, como nós sabemos. E tudo parece andar à volta do Sol, esse nosso astro primeiro do universo, que muitas vezes nos segue e a nossa sombra também nos segue, porque o Sol faz parte de nós. Poema 10. Todas as vezes que um homem sonha, ou uma mulher,
os planetas todos se perfilam numa magistral marcialidade egocêntrica e astronómica, projetando siderais eclipses e colossais elipses sobre o silêncio confrangedor. Da noite, cumpre-se dos sonhos, como se assim quisesse a vida reinventar, e as histórias congregar, correndo-se ao artifício da ilusão e prestidigitação, para se erigir no sonho apenas, aquilo que a realidade quiser nutrir e sustentar. Eis, pois, puro o ser, que este mundo todo orquestrou, como se lenda e mito fosse, com heróis e ninfas de permeio, assemelhando-se ao semblante de Deus, em prelúdios de pura glória. Ora, iluminamo-nos sempre na curva do sol que nos ronda incessantemente. Uma pergunta: haverá um girassol em cada sonho do sol? O astro-rei acorda e levanta-se a pensar em nós? Quando se fala em girassol, todos nós sabemos que o girassol gira à medida que o sol vai se transpondo de um lado para o outro. No entanto, há uma experiência muito interessante à volta do girassol. Quando não há sol, sabem como é que o girassol faz? Os girassóis viram uns para os outros e aproveitam-se da sua própria energia criadora. Portanto, a natureza tem respostas fantásticas sobre isso. Interessante é que, em vez de cantarmos o sol, cantamos a lua. Mas o sol tem o maior amor de todos. É uma espécie de amor das mães e nunca se importa, a não ser com o amor direcionado para os filhos amados, para aquecer o coração, para aquecer tudo à volta da humanidade. Poema 11. Agora, deixo solto o pensamento, pelos cílios escapa-se e no tempo desdobra-se, como um poema em mel, de épica memória sobre o papel. Agora, o sol deixo entrar pelos olhos adentro, como se assim fosse ficar, os astros a iluminar, ou um vagalume entre o céu. Do nada, uma tempestade surge, e nessa hora em que vigio, com o coração entre pensamento e oração, em que a filosofia e os provérbios se misturam num corpus único, indúbios, fajado e sinto como mística bênção, que me leva a dançar ao ritmo da tempestade, como se flor fosse ao vento ou uma chuva. Quem é que tem o poema 12? Então, a introdução é: o amor revela-se assim. O paraíso, quiçá, será um oásis conciso ou uma miragem ascendente para quem sonhar quer, ou para aqueles que, a amar, preferem cismar. Tido como Éden, do intenso fluir, belo e encantador lugar, onde se pode ser rei e rico, tal a Passárgada ou os jardins suspensos da Babilônia, virgens, o paraíso é lugar tremendo e transcendente, com certeza evidente, com pomares de encantar e anjos a cantar, onde a primavera é eterna e a luz num céu de ouro perdura. Pode ter elfos e fadas, sabe-se lá isto, mas garante-se tem flores de todas as cores e frutos celestes, que são excelsos hinos ao paladar e aos olhos. Introdução para o poema 13. Os poemas, ou a escrita de Daniel Spínola, é feita
de transcendência total. 13. Píncaro da luz às estrelas que chegaram, pronunciando flores e luas, voeiro e prata em flavas, anunciando orvalhos e auroras, de rosíclares de estações e alteradas. A coroa de uma foz, no cume da voz, são eternos cantos, aos astros e ao cosmos. As trevas, o vazio e o oculto querem anular em sepulcro outros dias e sóis, premeditando outros astrais, sem brumas, nem nefastas runas, armejando outros diademas e corais, com novos versos medrando longe dos purgatórios e gólgotas deste mundo andrógenos de muitas órbitas. O canto de um karma no centro do universo é uma alma de puro sangue que se liberta em verso. Sagrações. Os poemas da Denise Spínola nos surpreendem pela sua energia, pela sua magnitude, pela força telúrica. No entanto, permitem-me pensar que isso é somente amor a nascer vivificante. 14, 15, 16, 17. 14. Roçou-me o futuro ao de leve e deixou-me o passado por verve. Ontem, quando eu já era inteiramente hoje com rigor, o futuro passou com vigor, sem fôlego, sem cor. E chegou o meu amor, com o eterno rememorar do futuro a cantar, que sempre será ontem, porque eu hoje já sou. Relatividade. A sina do homem e o seu tempo não está escrita no vento. Por mais que edifiquem os mitos e as estesias, por mais que a consagrem as filosofias, a seiva de um homem e a sua lavra não estão presas numa pedra. Ainda que se acredite em destinos, ainda que se professem ingentes desígnios, a sorte de um homem e o seu enigma está confinado ao seu coração e carisma, mesmo que a vida a conteste, mesmo que os acasos a contrariem. No coração do luar, a fonte de fina seiva nasce, corre, em suave leite cresce para os braços do mar. Trepa a pedra trepidante silêncio, que pelos outeiros sonha em divaneios, com o verão verde luzindo em chileiro, sonâmbulos dias de sol lembrando, no piano da vida, as dietas sorrindo, os pássaros cantam em tom, com os olhos coloridos cantos, com os olhos encantos de flor, de silhuetas de hinos. Tendo a alma e o ouvido é liberta, tal a prece de um rosário, nos lábios de rosas em sudário. Ao se aproximar o momento do trilho, em que uma gotícula de orvalho nos traz com o seu brilho em redoma, tal a bolha de um cristal vidente com um certo aroma, a verdade imensa do mundo com a dimensão do cosmos e a auriflama da vida com seus mostos, ergue o seu hino ao oriente, tal um vinho maduro e consciente aos nossos sentidos em confabulação. E então, a prece que nos alimenta e enaltece
o íntimo e o ser espalha-se a ir e descer como uma raiz de muitas portas interestelares, por todas as artérias e capilares, até ao coração em voo, até ao âmago em ser sonho, para que sublime na cume da nossa derma o nirvana da noite brilhe, com a sua prole de risos e quimeras e a sua prana em ouro, liberto de poeiras. Salmos, a religiosidade, sonhando o homem com ligação também ao cosmos, o sol que está também do outro lado, fazem com que nós tenhamos sempre um ponto de convergência, que é os seres humanos estão em ligação com a sua arte e quem aprimora ou ajuda a aprimorar essa arte é um ser criador superior. E esse criador tocou a alma, a mente e a pena de Denis Spínola. Obrigado a todos. Bom, tenho de dizer algumas palavras, não quero falar muito, mas lembro-me de uma frase de Dostoiévski, o nosso escritor russo, muito conceituado, que disse que o homem, a definição de um homem, é um ser de duas pernas e ingrato. Eu não quero ser ingrato e agradeço a vossa presença aqui, e agradeço especialmente o meu irmão, Daniel Medina, citando agora Bach, que é não irmão de sangue ou de família, mas irmão de respeito e alegria e convívio. Muito obrigado, Daniel Medina. Obrigado a todos. Eu proponho um pequeno brinde para... será uma catarse desse momento. Queria apenas chamar uma pequena atenção, a um pequeno pormenor. Vem no fim, bold, negro, como se fosse título. E as pessoas têm a tendência para pensar, ele fez algo diferente, pôs o título no fim. Mas é muito mais do que isso, não são títulos, são catarses, são chaves dos poemas. Portanto, é a conclusão, digamos assim, do desenvolvimento do poema. Portanto, não são títulos, queria apenas chamar atenção a esse aspecto, que é uma criação. Eu acho que ninguém já fez isso, se calhar serei o primeiro a fazer isso. Não tenho memória de ter visto, mesmo os grandes poetas que criam muito e transfiguram muitas coisas e transgridem muitas coisas, como, por exemplo, lembro-me agora de Ezra Pound e outros, parece que não fizeram isso ainda. Então, é uma ideia que ocorreu-me e plasmei neste meu livro Salmos Sonhando o Sol. Não vou falar disso porque o nosso amigo e irmão já falou, e depois podem ler o livro e cada um sentir o livro à sua maneira, porque de facto é um livro de poesia, como dizem, a poesia não tem explicação, não tem explicação, tem implicação. Tem implicação, e quando é verdadeiramente a poesia, e porque há várias leituras, cada um pode ler à sua maneira o livro e ter o sentimento e ver o mundo à sua maneira, consoante a sua vivência, a sua história, as suas leituras, etc. Assim também são os meus quadros, porque eu digo que a minha poesia é a minha pintura e a minha pintura é a minha poesia. Se repararem bem, acho que há uma imbricação, há um entrosamento e há uma simbiose entre o que escrevo em termos poéticos e o que pinto, que eu tenho um termo que agora não me ocorre para classificar, dizer o tipo de poema que eu faço. Que com a poesia dizem que há uma intertextualidade. Eu digo outra coisa sobre a minha pintura. Ultrapassa a intertextualidade, é interpicturalidade, qualquer coisa do género. E fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e vamos fazer o brinde.
senhor veio para uma reunião. Gente, outro brinde ao Dani. Já levanta a copa. Muito bem. Quem quer mais? Crianças hoje podem beber. Crianças hoje podem beber. Há gente jovem, com muita criatividade, e que um dia haverão de escrever como nós, yoga.